Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja. É uma alegria estarmos aqui. 81 anos não são 81 dias nem 81 meses. São 81 anos glorificando as boas novas do Evangelho nesta cidade. Estou feliz, grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando esta data tão importante. Agradecido a Deus, ao pastor Rildo, a todos os colegas de ministério que aqui estão, ao meu querido pastor Jefferson também, os vereadores que aí estivemos sendo apresentados ao longo do dia, a pastora Luciana, que há tanto tempo sou bem recebido por essa cidade, por você também, e a cada irmão e irmã que aqui está, obrigado. Eu quero convidá-los, já que estão em pé, para aproveitar este momento de glorificação, de adoração a Deus, para que você possa abrir sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, dos versos 5 em diante, tem um texto da palavra de Deus, que tenho direção do Espírito Santo, para compartilhar com cada um de nós. O Espírito já esteve tocando e falando ao meu coração, e eu tenho convicção que falará ao coração desta amada igreja, nesta celebração dos 81 anos. Trago o pastor Rildo, o abraço do meu pastor Silas Malafaia, e os parabéns a esta igreja. Estive falando com ele nesta semana, que aqui estaria hoje, pediu para transmitir ao senhor um abraço, e a toda a igreja os parabéns por essa data tão importante. Capítulo de número 1 de Lucas, versículo 5, diz assim as Sagradas Escrituras: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, repita comigo, coube-lhe em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, que nós possamos neste momento deixar de lado toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, e que o teu Espírito, que já está operando neste culto desde o início, tome domínio das mentes e corações, para que a tua palavra possa encontrar guarida e lugar nos corações e mentes aqui nesta noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar, querido irmão. Desde o dia em que o pastor Rildo me disse que aqui estaríamos para ministrar a palavra, pedíamos a direção do Espírito Santo de Deus. Porque eu nunca me esqueço, quando estava no seminário, o pastor Eliseu Menezes, que hoje pastoreia a Igreja Assembleia de Deus na Ilha do Governador, foi meu professor de homilética. E ele me disse uma vez: o dia que você parar de, quando subir num púlpito para ministrar a palavra, e seus joelhos pararem de tremer, você já não serve mais para ser pregador. Porque todo pregador, quando sobe num púlpito, deve ter consciência do que sai da sua boca é para a vida ou morte daqueles que ouvem. E eu venho como voz profética aqui no encerramento dessa festividade dos 81 anos desta igreja, para ser palavra de vida e de alegria a todo o povo que aqui se reúne. A primeira região que aqui está não foi à toa, pastor Rildo, que Deus preparou este dia para estarmos aqui. Você que aqui está
esta palavra que Deus colocou no meu coração não é para quem não veio com certeza, porque se fosse para ele, o Espírito Santo de Deus, nem que seja puxão de orelha, que ele não faz isso, mas traria e o colocaria aqui. Esta palavra é para mim, para você que está aqui e para quem está me assistindo na internet, porque Deus ainda fala com o seu povo. A palavra nesta noite é muito clara. O pastor, quando decidiu fazer essa festividade, decidiu falar de tempo de alegria. E entretanto, nós precisamos entender que a vida cristã e a vida de uma igreja que ora completa 81 anos, ela passa por tempos e tempos. O próprio sábio Eclesiastes já dizia: há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo na vida. E Deus, desde quando estabeleceu o ser humano na terra, Ele nos estabeleceu com uma cronologia: data para nascer, ano, dias, horas, um tempo e uma duração de vida. A única coisa que Deus não estabeleceu tempo foi para a sua igreja. Quando Deus estabelece a igreja ela é eterna. E hoje nós estamos celebrando aqui 81 anos desta igreja neste lugar. Mas a grande notícia é que os nossos anos passam, a nossa vida passa, o nosso tempo passa. A igreja aqui na terra passa, mas a igreja permanecerá eternamente nas mansões celestiais. É por isso que Satanás fica nervoso, usa tudo para destruir a igreja: perseguição, difamação, falam de pastor, falam do corpo ministerial, fala da orquestra, fala do coral, e aí reclamam de tudo. Tem crente até que se deixa usar para ir para redes sociais e fazer fofoca da igreja. Da Assembleia de Deus Madureira em Barra Mansa não tem não, só tem por outros lugares por aí. Meu irmão, pode fazer o que quiser, contra a obra do Senhor nada há de prevalecer, porque esta obra é de Jesus. O texto que leio narra uma história de um tempo e algumas fases, que quero de maneira prática, no tempo que tenho, aplicar para a vida dessa igreja, como corpo de Cristo, mas também para a vida individual de cada um de nós que aqui está. Afinal de contas, eu estou dizendo que esta palavra é para todos que aqui estamos, para todos que estamos assistindo. A história bíblica narra-nos a história de um sacerdote, Zacarias, e Isabel, sua esposa. Diz a história bíblica que no tempo em que Zacarias era sacerdote, existiam aproximadamente 21 mil sacerdotes. E era, no tempo do rei Davi, um só tabernáculo. Agora imaginem, os senhores e as senhoras, meus irmãos e minhas irmãs, um tabernáculo, 21 mil sacerdotes. O que acontecia neste tabernáculo? Muitos sacerdotes que eram da linhagem de Levi, nós conhecemos a Bíblia, sacerdotes tinham requisitos e linhagem de uma das tribos, tribo de Levi, não podia ter defeito físico, tinha que ter formação e conhecimento pleno da Torá, tinha que ter conhecimento teológico, preparado, adestrado para o sacerdócio. E Zacarias era um destes homens, preparado para exercer o sacerdócio. Só que eram tantos sacerdotes, chegou um tempo que eram tantos, que o rei Davi, em 1 Crônicas 24, quando assume o reinado, ele fala: eu tenho um problema, é sacerdote demais para pouco tabernáculo, eu tenho que resolver esse pepino. E qual foi a solução? Dividiu o sacerdote em 24 turnos, você pode ler isso depois em 1 Crônicas 24, e começou no pátio do tabernáculo, que era uma área enorme que existia no tabernáculo, marcava, segundo o calendário judaico, a cada 15 dias, um sorteio. E ali eram sorteados sacerdotes do incenso, sacerdote da administração, sacerdote levítico, sacerdote da portaria, e os sacerdócios eram sorteados.
E eu gostaria de, nos 81 anos da Igreja Assembleia de Deus em Barra Mansa, podermos meditar e tentar nos trasladar a este tempo. Não era um tempo de tecnologia, era um tempo em que não existia microfone, nem banco acolchoado como você está sentado. Imagine, determinado dia o rei Davi marcava o sorteio. Os sacerdotes preparavam sua indumentária sacerdotal, veste de linho fino, estola, peitoral com as pedras, e lá iam todos os 21 mil sacerdotes para o pátio. Em algum momento, não me pergunte detalhes, o que eu não gosto de especular, o que não está muito claro na Bíblia, mas diz o texto que coube-lhe Zacarias exercer o sacerdócio, e coube-lhe em sorte. Então havia um sorteio. Com certeza não era essa bolinha que vocês veem jogando, não é, rodando para soltar um número, não era isso. Com certeza também não tinha uma sacola plástica de um supermercado da cidade com os nomes lá dentro para escolher. Não era isso, porque nem sacola na época existia. Não sei como era feito um sorteio. E nomes eram chamados. Sacerdote do incenso, fulano. Sacerdote da portaria, Beltrano. E nomes eram chamados. Diz o texto que Zacarias já era velho, um sacerdote idoso, avançada idade, e até aquele momento ele não tinha exercido o sacerdócio. Sabe o que isso quer dizer? Que Zacarias já tinha muita chance, como muitos outros sacerdotes, de morrer sem sequer exercer a função para o que ele havia preparado toda a sua vida. Ou seja, Zacarias estava em avançada idade, mas era um homem frustrado. Por quê? Se preparou a vida inteira para ser sacerdote, e até aquele momento não era. Eu venho como voz de Deus para alguns aqui nesta noite. Eu venho como voz de Deus para todos, mas para alguns eu quero me dirigir neste momento para dizer: alguns vieram nesses 81 anos da igreja, apesar de ser tempo de alegria, pastor Hildo, vivendo o tempo em que Zacarias vivia naquele momento. Frustrações, preocupações, problemas, angústias. Era o que Zacarias passava. Velho, sem ser sacerdote, não era pai. Eram problemas sérios para a sociedade daquela época, mais ainda para um sacerdote. Mas Deus, quando Deus chama alguém, este Deus cuida de todos nós. Zacarias está lá no meio de 21 mil. Nomes são chamados, e o de Zacarias, nada. Repita comigo, nada. Repita comigo, nada. Eu venho aqui nesta noite com esta palavra para alguns que estão vivendo o tempo de nada, do nada, porque Deus gosta de pegar o nada e fazer tudo. Deus nesta noite vai fazer coisas grandes com muitos que aqui estão. Zacarias vai embora com o nada. Passa 15 dias, segundo o calendário judaico, que é diferente do nosso. É marcado um novo sorteio por Davi, o rei. Lá vai Zacarias, prepara sua indumentária. Agora imagina, velho, Isabel velho, e dá-lhe, não sei como é que era que passava nessa época, com certeza não era ferro elétrico. Vai ele preparar aquela indumentária, veste de linho fino. As irmãs aqui, talvez algumas, já passaram roupa de linho, sabe o quanto é difícil. E vai a velhinha Isabel passando aquela roupa de linho fino, confiando, cantando, crendo, sabendo que Deus algum dia poderia fazer um milagre pelo seu esposo. É igualzinho, irmã Isabel, é igual um monte de crente aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Barra Mansa. Os anos passaram, eu vi o testemunho da irmã aqui, que foi batizada com o Espírito Santo. Ela não desistia, passava, vinha para o culto. Não precisava de diácono para dar bronca, mas Jesus batizava com o Espírito Santo. E apesar, pastor Hildo, deste tempo a gente ter que dar bronca em crente, Jesus continua batizando os nossos crentes com o Espírito Santo de Deus. Vai lá, irmã Isabel, passando a roupinha do velho Zacarias, coloca a roupa de novo, estola sacerdotal, peitoral com as pedras, e vai lá ele de novo, 21 mil no pátio, sorteio vai, nome é chamado para lá, para cá, e o nome de Zacarias, nada, repita, nada. Volta o velho Zacarias para casa. Se eu conheço pastores, pastor Hildo,
Eu imagino alguns sacerdotes mais jovens. Zacarias, fique em casa, rapaz. Você já está velho. Você já não está dando para nada. Deixa para nós que somos mais jovens. Para que cada 15 dias você se apresentar? Ei, igreja, eu quero te dizer uma coisa. Nestes 81 anos da Assembleia de Deus em Barra Mansa, eu tenho certeza que para alguns aqui tem se levantado no tempo do nada alguns Sambalates e Tobias para soprar no seu coração. Desiste, para no caminho. Olha aí, você não está vendo? Todo mundo é abençoado menos você. Ei, igreja, o segredo da vitória de um crente é a perseverança no chamado de Deus. Passa 15 dias segundo o calendário judaico. A velhinha está lá, passa linho branco, arruma esta roupa, vai lá, meu velho, coloca a roupa, se prepara, estola no meio da cintura, peitoral com as pedras, e vai lá o velhinho, de novo Zacarias para o sorteio. Nome é chamado, e de Zacarias, nada. Repita comigo, nada. Eu estou fazendo você repetir para você entender que Deus veio tratar com um monte de gente aqui que está vivendo o tempo do nada. É para você que esta palavra. Volta o velho Zacarias. Estes 15 dias, irmãos, segundo o calendário judaico, são aqueles dias que ninguém liga para você, o seu WhatsApp não chama, parece que você está esquecido, parece que ninguém se lembra de você. Ei, mas o Deus do céu sabe da sua necessidade. Passa 15 dias, a velha está lá de novo. A perseverança é o segredo da vitória do crente. Prepara o indumentário e manda o velho Zacarias. O velho Zacarias chega, vai lá e começa a chamar nome. Sacerdote da portaria, vai lá o nome. Sacerdote não sei o que, o outro pastor. Sacerdote não sei o que, lá da área 1. Chega um determinado momento que alguém canta lá e fala assim: sacerdote do incenso. E o nome é chamado Zacarias. Ei, eu acho que você não entendeu. Você não entendeu. Espera um minutinho. Eu falei que esta palavra é para quem está aqui ou quem está assistindo na internet desde o início. Sabe o que eu quero dizer para você? É que nesta noite há nome sendo chamado nas mansões celestiais dos 81 anos dessa igreja. E o nome que é chamado, Pastor Rildo, é o meu nome, é o seu nome, é o nome da irmã que está ao lado, é o nome dos pastores que estão aqui, é o nome do obreiro que está lá na portaria e do estacionamento. Deus chama os nossos nomes nesse dia. Eu sou pentecostal e eu creio em atos proféticos. Eu quero nesta noite fazer um ato profético para a sua vida. Eu vou repetir como se este acontecimento de lá anos atrás estivesse acontecendo aqui hoje. E na hora que eu falar o nome são chamado, do lugar do nome de Zacarias eu vou botar o meu nome e você vai gritar o seu, porque Deus vai mudar a sorte de gente aqui nesta noite. Vamos lá! Que dia é hoje? No dia 10 de julho de 2022, Deus se reuniu um grupo de irmãos e irmãs de fé na Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Barra Mansa, na rua o quê? Domingos Mariano 720. E nós reunidos nos 81 anos da igreja, deu um determinado momento da festividade, o Espírito Santo de Deus parou tudo e a todos. E um determinado momento o Espírito Santo de Deus começou a mudar a sorte daqueles que ali estavam. O Espírito Santo de Deus usa um pregador que veio lá do Rio de Janeiro, que não te conhece, não sabe de onde você é, não sabe onde é a sua congregação, não sabe o que é a área 1, não sabe nada, mas Deus sabe quem é você. E este Deus, em determinado momento, decide mudar a sorte daquela igreja. E o nome
é chamado, e o nome chamado naquela noite é, grita seu nome. Oh, Ramará, Chamará, Bará, Chamará, Bará, Chuder, Cantalaias. O Espírito Santo de Deus está aqui para sacudir a sua vida nesse aniversário dessa igreja. Aquele tempo do nada hoje acaba, porque veio o tempo da bonança, da prosperidade, do agir de Deus, do milagre de Deus para a sua vida. Vai lá, sacerdote Zacarias. Imagina a cara daqueles que riam de Zacarias, o sacerdote mais novo. Não é que o velhinho chegou? Ei, Deus vai mudar a sorte de gente aqui, que aqueles que zombavam de você vão ver a sua vitória, a sua bênção. Este é o tempo da alegria para a Assembleia de Deus em Barra Mansa. Onde estavam aqueles que zombavam? Agora preste atenção. Nas divisões sacerdotais, o sacerdote do incenso é aquele que chegava com incenso que fumaçava. E há um simbolismo teológico, bíblico por trás disso. Quando chegavam os sacerdotes do incenso no tabernáculo, era o simbolismo de que chegava a presença e a unção do Espírito de Deus. Oh, igreja! Oh, igreja! Deus está levantando gente nesses 81 anos da igreja, para quando você caminhar por Barra Mansa, pelo seu bairro, pela sua faculdade, pela sua escola, no seu trabalho, as pessoas vão olhar o que aconteceu naquela festa. Tem unção de Deus nova aí, tem presença de Deus nova nesse crente. O que aconteceu ali? Algo extraordinário aconteceu. É a unção do Espírito Santo de Deus. Lá vai sacerdote Zacarias. Chega. E aí é um novo estágio, um novo tempo. Tem gente que vai estar nesse novo estágio. Já passou aquela do tempo do nada. Você está começando a provar e está vivendo um tempo da bênção de Deus. Porque Zacarias, depois de velho, ser sacerdote, podia falar, esse já está por cima da carne seca. Mas o Deus que nós servimos e que essa igreja serve, Ele é um Deus de surpresas ainda maiores. Você está vivendo o tempo da bênção? Está tendo vitórias? Deus tem aberto portas? Glória a Deus. Eu quero te dizer, Deus tem mais. Ele está lá, diz o texto que lemos, que quando ele está exercendo o sacerdócio, lá no altar com incenso na mão, aparece para Zacarias um anjo. Quantos anjos? Um anjo, repita comigo, um anjo. Na hierarquia angelical, este anjo, se você vai mais abaixo, no versículo 19, você vai ver que este era Gabriel. Há uma hierarquia angelical. E todas as vezes que parecia Gabriel, é porque Gabriel trazia uma mensagem messiânica. Só esse anjo trazia isso. Calma. Tem um ensinamento de Deus para nós aqui. Eu fico impressionado quando nós vamos nos cultos e quando alguém fala, Jesus está aqui, o poder de Deus está aqui, tem gente da glória. Quando fala, tem anjo aqui com a bandeja na mão, aí o camarada rodopeia. Eu amo o pentecostal. Mas tem coisas que a gente precisa entender. Esse anjo, aí tem irmão que vai em vigília, que eu gosto, da glória, maravilha. Tem anjo aqui, irmão da glória. Gabriel está aqui. Tá não. Gabriel só aparece aqui porque ele tinha uma missão específica. E eu já lhe explico. Não sai por aí falando que você não sabe, porque a igreja é lugar de instrução, de aprendizado. Pode ter anjo, Gabriel, só para trazer mensagem acerca do Messias, que é este caso específico teológico. Aparece um anjo para ele.
Deus conhece a cada um de nós, sim ou não? Olha a coisa que o anjo fala. Primeira coisa, um sacerdote, ou seja, um pastor, está preparado para ter experiências espirituais? Sim. Mas existem experiências espirituais que quando a gente nunca teve, quando a gente tem, a gente treme na base. Um anjo, Gabriel, aparece a Zacarias. O texto, eu imagino esse Zacarias, tremeu todinho na base, pastor Rio. Aí como o anjo é um enviado de Deus e sabe, a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias: Zacarias, não temas. Repita comigo, não temas. Fala para 2 ou 3 que estão do seu lado. Eu não sei o que é, mas Deus manda te dizer: não temas, não temas, não temas. Não temas. Deus conhece a estrutura do ser humano. Deus conhece a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Barra do Piraí. E a ordem de Deus para alguns hoje é: não temas. Vírgula. O anjo continua a mensagem: porque a tua oração foi. Quantos aqui têm orado e pedido alguma coisa a Deus? Ô irmão, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de dar glória a Deus, de exaltar este Deus. A resposta de Deus nessa festividade para você: a tua oração está sendo ouvida. Oh, aleluia. Veio o recado de Deus para Zacarias nessa segunda etapa. E a resposta da oração tem uma coisa que me chama a atenção. Está escrito assim: porque a tua oração foi ouvida, vírgula, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Espera aí. Quando eu li esta parte, eu fiquei pensando algumas coisas. Primeiro, quem era estéril? Era Zacarias ou Isabel? Isabel. O texto fala: Isabel era estéril. Aí eu fiquei pensando uma outra coisa. Pastor Rildo, que dia que tem oração aqui nessa igreja? Culto de oração, consagração? Todos os dias. Isso é uma igreja abençoada, tem oração todo dia. Quando se marca a oração, o culto de oração dessa igreja, tem mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres. Toda igreja é mais ou menos parecido. E vou dizer por quê. Há um texto que fala que a letra mata e o espírito vivifica. O homem, formado por Deus, ele emocionalmente é um pouco mais estruturado e frio. A mulher, até por causa do seu ciclo e a sua formação, ela é mais emocional. É por isso que Deus faz tudo certinho. Aí os homens querem inventar a gambiarra de que é tudo a mesma coisa. Não é não. Tem diferença. Mulher chora mais. Mulher tem que ser mais paparicada. Mulher tem que ser amada. Varão, de vez em quando dá o cartão de crédito para ela gastar um dinheirinho. Aí, tá vendo como elas gostam? Ei, pastor Jefferson, tá vendo? É diferente. Não é igual não. É por isso que quando eu fico falando aí, ó, pode ir casamento homem. Não, isso aí é gambiarra. Isso aí não é casamento não. Casamento é homem e mulher, o resto é gambiarra. É gambiarra. Não funciona. Pode até funcionar para dar curto-circuito e pega fogo. Sai fora desse negócio aí. É homem e mulher. Mulher ora mais, porque a oração ela é mais emocional. A leitura é mais racional. Não é que quer dizer que mulher não leia ou não se dedique à palavra. Conheço muitas mulheres, mas a formação que Deus fez, a mulher é mais emocional do que o homem. Lógico que tem mulher forte, não é? Todas as mulheres são fortes, mas
ao lado até forte mais do que o homem. Por exemplo, o homem para dores, nós somos um desastre. É por isso que tem muitos homens que têm problema e não descobrem suas enfermidades porque não gostam nem de médico. Nós temos uma outra área que somos um desastre. Somos diferentes. Mas eu tenho convicção que quem era estéril era Isabel. Agora eu fiquei pensando e fiquei lendo e meditando e pedindo ao Espírito Santo de Deus, me explica uma coisa, Deus. Se era Isabel que era estéril, se a mulher era mais do que o homem, por que o anjo veio e fala assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida? E aí eu fui ler várias versões, fui na Bíblia de Jerusalém, que diz que é o mais próximo do original, e todas dizem a mesma coisa. Eu fiquei encabulado e perguntei ao Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus dá uma revelação, não quer dizer que eu tenha essa revelação como a única. Deus pode dar a alguns pastores outra revelação para entender isso aqui. Mas o entendimento que eu tive de Deus, para o anjo falar: Zacarias, a tua oração foi ouvida, porque para mim seria mais lógico se o anjo falasse assim: Zacarias, a tua oração e da tua esposa Isabel foram ouvidas. Mas não está assim, é a dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Toda vez que Deus quiser tratar sobre algum desajuste, algum ajuste que Ele quer fazer na família, Ele vai tratar através do homem, não da mulher. Porque com certeza não seria muito simples o anjo falar os dois, ou ela que orou mais. Ele poderia até ter orado, mas com certeza Isabel orou muito mais do que ele. Mas Deus queria ajustar a família, e Deus estabelece princípios. Há um princípio para a bênção na família: o cabeça da casa é o homem. Quando tiver desajuste na sua casa aí, irmão, não bota a culpa na sua santa mulher não, tá? Assume a responsabilidade, pega o boi pelo chifre, cuida dele, porque o boi só engorda com o olho do dono, e o dono do lar, a autoridade da casa é o homem. E nós estamos, a nossa geração, eu vou poupar um pouquinho, mas nessa geração que está vindo aí, nós estamos criando, e a sociedade melhorou, o Brasil melhorou, apesar das crises nós temos melhorado. A gente está criando uns filhos homens, parecendo uns filhos mimados. E aí as moças da igreja ficam olhando esses mimados. E como é que faz com um filho mimado? Geração nova, com todo o respeito aos mais jovens, aos casais mais jovens, irmãozão, Deus te chamou para ser macho, para ser homem desta casa. E quando tiver desajuste aí neste lar, Ele vai te chamar a responsabilidade, e é você. Não adianta olhar para a santa esposa que Deus te deu, ela é bonita, formosa, maravilhosa, e falar: bem, vamos dividir esse problema. Não, este problema é seu, cuida que o filho é teu. A mulher vai te ajudar, vai orar, é ajuda idônea, é tudo que a Bíblia diz. Mas houve desajuste na casa, a culpa é minha. Do meu lado, chegou lá, tem problema? A culpa é aqui, ó. Aqui, eu que tenho que pegar e resolver. A esposa vai ajudar, a esposa vai para o monte, a esposa ora, a esposa contribui, mas nós temos que resolver. Aqui é um princípio de Deus, e eu já vou caminhar para o final. Toda vez que houver um desajuste na casa, Deus chamará a atenção através da autoridade do lar. A tua oração foi ouvida. Não me pergunte detalhes, eu vou caminhar um pouco rápido para encerrar dentro do prazo que tenho, que são 2 minutos. Acaba os 15 dias do exercício sacerdotal de Zacarias, ele deixa para lá o incenso. Naquela época não era casa de alvenaria, eram tendas que os sacerdotes moravam. 21 mil sacerdotes, imagina quanta tenda era nesse lugar. Sacerdote, Zacarias acaba seu tempo sacerdotal, vai para casa. Não me pergunte detalhes, porque no culto tem crianças, e eu vou ser bem direto, porque para um bom entendedor, um pingo é letra. O alvoroço na tenda de Zacarias e de Isabel foi bem grande depois da volta. E aí começam a passar os meses para um mês, 2 meses, e o buchinho da irmã Isabel começou a crescer. 3 meses crescendo, 4 meses cresce mais, 5, 6, vai crescendo. Sabe o que eu quero dizer para a igreja e terminar minha palavra nesta noite? Há um primeiro estágio de Deus, o estágio tempo do nada. E Deus falou para quem veio aqui no tempo do nada. Há um segundo estágio,
É o tempo em que você recebe o primeiro milagre de Deus. E aí tem gente que está contentada só com o primeiro milagre. Eu quero ser voz de Deus para te dizer: Deus continua tendo mais milagres para a sua vida. E aí vem o tempo da plenitude, que eu diria neste tempo, pastor Rildo, por causa do tema que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração para esses 81 anos. É o tempo da alegria. O que adiantava ele só ser sacerdote? Se naquela época os filhos eram contados inclusive para herança. Deus não faz nada pela metade. Quando é Deus, Ele faz completo. Ei, meu irmão, você que veio nesses 81 anos, eu não sei qual é seu problema, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua adversidade nesse tempo, eu só quero ser voz de Deus para te dizer: o Deus que faz completo está neste aniversário. O Deus que realiza do alfa e ao ômega, do início e ao fim, está aqui para fazer pela sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você vem buscando nesse culto. Eu não sei qual é a preocupação que está ainda na sua mente. E eu quero te pedir que essa preocupação saia agora da sua mente, porque há poder, há milagre, é sobrenatural de Deus. A igreja em pé, por favor. Eu não sei qual é o sobrenatural que você veio buscar, mas eu quero te dizer como voz de Deus, que é um tempo de alegria para esta igreja. Concluo dizendo: quando aparece o anjo para Zacarias, a experiência que ele teve foi tão forte, que o anjo, quando sai, Zacarias estava mudo. Mudo. Você imagina por que Zacarias ficou mudo? Eu fiquei pensando nisso. Deus é tão perfeito que Ele sabe como agir. Olha aqui. Você já imaginou Zacarias voltar para casa fazer o alvoroço? Se ele teve que se explicar para um monte de sacerdote mais jovem por que ele não era sacerdote e que ele ia continuar acreditando. Você já imagina ele ter que explicar para os outros: ó, o filho é meu, viu? Pode acreditar, o filho é meu, depois de velhinho é meu, eu me garanto. Aí Deus falou assim: e tem gente aqui que está igualzinho Zacarias, querendo se justificar das bênçãos que Deus tem te dado, e a bênção é sua, a bênção é para você. Quando Deus te enviar a resposta, quando Deus te enviar um milagre, não dê satisfação não, o milagre é teu. Para de se justificar para os outros. Ou vai ser necessário Deus te colocar mudinho. Ó, ficou mudo uns 9 meses, para não falar nada. Caladinho. Eu imagino aqueles que burlavam de Zacarias. Você tem certeza que é teu? Ele só por sinal, igual os irmãos da Libra. Deus me deu. Não responda sobre os seus milagres, deixa para Deus responder por você. Oh, aleluia! Não justifique para ninguém o que está acontecendo, pastor Rildo, na Assembleia de Deus em Barra Mansa nos 81 anos. É Deus quem justifica. Oh, Ramarachá, Maralabarachu de Cantalaia. Aí vem o milagre, nasce a criança. Vem as parteiras e fala assim: ei, como é que é o nome? Era um costume do povo hebreu colocar o nome do tataravô, do bisavô, do tetaravô, do avô, do pai, e aí colocava o nome da criança. Costume do povo hebreu. Aí vem as parteiras e fala assim: cadê o pai? Meu pai. Conversa com eles por sinais até o dia do parto. Aí fala por sinal, fala: como é o nome da criança? Ele pega a tabuazinha e escreve só o nome: João, que significa milagre extraordinário. Oh, eu não sei se você entendeu. Tem gente muda,
Tem gente que vê os 81 anos da igreja sem saber o que ia acontecer. Ai, Deus me traz aqui só para te dizer: o que Ele vai fazer na tua vida é extraordinário. Este é o tempo do extraordinário de Deus para a sua vida. Eu não sei como será, mas eu estou aqui para te garantir, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, vem um tempo de coisas extraordinárias para a sua vida. Pastor Rildo, vem tempos de coisas extraordinárias para este ministério e para essa igreja. Nós não estamos aqui à toa, nós acreditamos nesta palavra. O Ramarachu de Cantalaias. Depois que Zacarias escreve o nome do milagre, diz o texto, leia lá versículos 21 em diante. Logo se lhe é solto a língua e Zacarias volta a falar. O tempo da alegria chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo da vitória chegou, o tempo da bonança chegou, o tempo do extraordinário de Deus chegou. Eu quero orar pela igreja. Posso, pastor? Posso? Oh, aleluia. Eu quero que você, quando está, coloque a mão no seu coração nesta hora. Já vou fazer. Coloque a mão no seu coração, igreja, por favor. Ó Deus, acabo de ministrar a tua palavra. Esta palavra não volta vazia. E esta palavra é para todo crente que aqui está. Todas as pessoas que aqui estão. Todos aqueles que me assistem através da internet. Senhor, faz extraordinário acontecer. Enche o teu povo do teu espírito neste tempo, da tua glória e da tua majestade. Eu proclamo sobre a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Barra Mansa, um tempo de alegria, um tempo de gozo, um tempo de milagres extraordinários. Que seja um tempo de glória e da manifestação do seu Espírito sobre nós. No nome de Jesus. Amém.